Oi, as nossas alunas, os nossos alunos do Método AML, os nossos pacientes, porque hoje a gente vai conversar sobre ansiedade, tá? Ansiedade é um tema super pertinente ultimamente, né? Pra quem quer emagrecer, pra quem não quer emagrecer, né? Se é que tem alguém desse mundo que não quer emagrecer, mas enfim, até quem não precisa quer, né? Mas a ansiedade é um tema super pertinente que a gente precisa de conversar sobre isso. E é um tema que está sendo muito discutido porque, principalmente depois da pandemia, a gente desenvolveu, a grande maioria das pessoas desenvolveram quadros de ansiedade, né? Quadros, assim, de ansiedade diagnosticada, inclusive. E é uma situação que atrapalha muito a vida do indivíduo, atrapalha muito quando o indivíduo decide emagrecer, né? Então, assim, é um tema que realmente é complicado. A gente precisa de conversar sobre a ansiedade até para vocês conseguirem lidar com ela. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, né? E também não adianta simplesmente eu falar, meu problema é ansiedade, né? Isso também não resolve. Eu preciso de aprender até onde sou eu falando, até onde é a minha ansiedade falando, até onde eu consigo ir, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, o que tá dentro da minha expectativa e o que não está, sabe? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? E no final eu vou trazer para vocês dicas pra gente conseguir controlar essa ansiedade aí, tá? Então eu já queria de antemão pedir vocês para clicarem aqui no aviãozinho, mandarem essa live, né, para as pessoas que vocês acham que precisam de ouvir, que precisam de saber sobre esse tema, né, da ansiedade. Boa noite todo mundo que tá chegando aí. E vamos começar, né? Se a gente for pensar no significado da ansiedade, o que seria a ansiedade, né? A ansiedade é uma preocupação excessiva, tá? É quando eu desenvolvo uma preocupação excessiva por algo que ainda não aconteceu, tá bom? Então, o que é uma pré-ocupação? É uma ocupação prévia da nossa cabeça, né? Eu começo a pensar sem parar em determinados assuntos, em determinadas coisas, em determinadas situações, né, do meu dia a dia, em determinadas pessoas, quem tá no meu convívio, né, enfim. E isso vai gerando uma série de pensamentos, muitas vezes negativos, e a gente passa a ter sintoma físico, tá? Então, por exemplo, eu começo com um quadro psicológico, né? E eu começo com aqueles pensamentos acelerados até que a gente chega a ter sintomas físicos do quadro de ansiedade. O que seriam os sintomas físicos? Taquicardia, o peito parecendo que a gente vai ter um infarto, né? Começa a doer, começa a ficar abafado, eu começo a ter aquela sensação de que eu respiro e o ar não vem, né? E o pulmão não enche. Então a gente começa a ter essa série de sensações aí. E em casos mais extremos, né? Aí já é mais a ansiedade diagnosticada mesmo, de pessoas que precisam de fazer tratamento, mas a pessoa pode ter sensação de morte, ela acha que ela vai morrer, ela acha que nada vai dar certo, sabe? Então, assim, é muito, muito complicado, né? Só que a gente precisa de conversar sobre isso, porque muitas vezes a gente deixa a ansiedade dominar a nossa vida. E aí eu começo a colocar a culpa em tudo por causa da ansiedade. Eu não consigo sair de casa por causa da ansiedade, eu não faço dieta por causa da ansiedade, entendeu? Eu não consigo parar de comer por causa da ansiedade. Então a gente precisa de descobrir até que ponto a ansiedade está me atrapalhando e até que ponto eu tenho controle sobre ela, tá? A grande maioria dos casos, por exemplo, pessoas que ficaram ansiosas por causa da pandemia, né? É claro que a grande maioria das pessoas desenvolveram ansiedade por causa da pandemia, né? A gente estava vivendo uma situação que nunca viveu, uma situação nova que ninguém sabia o que viria pela frente, né? Que a gente não sabia o que esperar. E em isolamento, o ser humano não nasceu para isso, né? O ser humano não nasceu para viver em isolado, a gente nasceu para viver
em comunidade. Então a pandemia foi uma situação caótica que desenvolveu inúmeros quadros de ansiedade e de depressão, tá? Então, assim, você ficar ansioso em algumas situações é humano. Isso é humano. Então, por exemplo, amanhã eu vou viajar. Claro que eu vou ficar ansiosa, claro, eu quero que chegue, eu quero saber se vai dar certo. A gente fica nervosa, por exemplo, se for alguma viagem, né? Você vai pensar se você vai conseguir chegar no horário, se você vai conseguir, se você vai pegar o avião direitinho, se vai pegar o ônibus direitinho, tudo. É normal. Primeiro dia de aula de uma criança, é claro que ela vai ficar ansiosa, né? Então, eu tenho uma festa, meu casamento, por exemplo. Então, assim, é normal e é humano sentir ansiedade em algumas situações. O que não é normal? Eu ficar ansiosa porque amanhã eu tenho aula na academia, por exemplo. Eu ficar ansiosa porque eu preciso de fazer uma compra no supermercado. Eu ficar ansiosa porque eu comecei uma dieta e aí eu começo a pensar em comida sem parar e eu não consigo concentrar, entenderam? Aí não está normal. Então a gente precisa de aprender a analisar o que eu realmente estou sentindo. O que eu tô sentindo, né? E aí a gente vai dar umas dicas pra vocês pra controlar. Muitas situações, tá? Muitos quadros de ansiedade, muitas situações de ansiedade simples, né? Nem sei se essa seria a palavra, né? Simples, mas assim, quadros de ansiedade que não são quadros mais graves, digamos assim, a gente consegue controlar. A gente consegue dominar, assim como a compulsão alimentar a gente consegue dominar. Existem pessoas que não conseguem dominar, né? Existem pessoas que vão comer arroz gelado na geladeira, que não estão comendo nem por causa do gosto, que só estão comendo por impulso. E aí já é um caso mais extremo, por exemplo, de talvez ter um acompanhamento psicológico e até tomar medicamento, né? Agora, eu ser compulsiva num brigadeiro, que é delicioso, isso é normal, todo mundo vai ser. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, assim, a gente precisa de entender o que realmente eu estou passando, tá? Porque muitas vezes a gente, e agora a titia vai falar a verdade, às vezes a titia tem que dar uns tapas na cara, vocês sabem disso, né? Que a gente sempre traz muita verdade pra vocês, porque é muito fácil, por exemplo, eu não fazer a dieta no final de semana e culpar a minha ansiedade, ok? Então, por exemplo, eu fiz a dieta direitinho de segunda a sexta-feira, no sábado tinha uma festa, e aí eu comi na festa e eu falo, não, eu não emagreci por causa da minha ansiedade. Não, pera lá. Aí a gente tá usando como desculpa. Desculpa não emagrece ninguém, ok? Então a gente precisa de entender e dar seriedade àquilo que realmente merece atenção e aprender a controlar impulsos daquilo que é passível de controle. Entenderam? Isso é muito, muito importante. Então, por exemplo, Maíra, eu comi pão de queijo porque eu tava ansiosa. Vamos pensar isso aí, tá? Agora, Maíra, eu não consigo me controlar. Quando eu tô ansiosa, por exemplo, quando meu marido sai de casa e ele pega estrada, eu fico pensando nisso o tempo inteiro. E aí eu como que aparecer pela frente em grandes quantidades, arrependo depois e choro e tal. É um quadro diferente. Vocês entendem? Eu fiquei muito ansiosa e aí eu comi um chocolate, porque tinha um chocolate lá em casa. Entendem as diferenças? Existem diferenças, gente. Então a gente precisa de entender qual que é o nível, qual que é o grau de ansiedade que eu tenho. E se eu realmente não consigo ter controle sobre essa ansiedade. De cada 10 pacientes, agora eu tô falando a verdade, tá? De cada 10 pacientes que fazem consulta com o Léo ou com a Tati, 8 a 9 relatam: o meu problema é a ansiedade. O meu problema é a ansiedade. Já ficou normal a gente falar que o problema é a ansiedade, mas até que ponto eu realmente tenho uma ansiedade diagnosticada, vocês estão entendendo? Ou eu simplesmente acostumei a comer quando eu sinto qualquer coisa. Então, vocês precisam de aprender a identificar isso, tá? O ciclo, por exemplo, né, da questão da ansiedade,
Quando está, tudo começa com pensamentos, né? Então eu começo a pensar excessivamente em alguma coisa. Por exemplo, vou voltar com esse exemplo aí do marido que foi trabalhar e pega estrada, tá? Ou trabalha em outra cidade, enfim, você é uma situação de perigo iminente que tá na sua cabeça. Você tem duas opções, né? Uma opção é a gente tentar manter o equilíbrio, manter a calma e pensar, olha, vai dar tudo certo, ele vai chegar. Se der alguma coisa, notícia ruim anda muito mais rápido do que notícia boa, eu vou saber, então não vou me preocupar com isso. Vou ocupar minha cabeça com outras coisas, tá? Agora, se você partir pro número 2, aí começa o pensamento. Será que ele tá bem? Será que ele chegou? Será que aconteceu alguma coisa nessa estrada? Será que o pneu do carro vai furar? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fica o pensamento, aí gera aquela ansiedade. E aí eu tenho sintoma físico, né? E aí eu sinto taquicardia, dor no peito, eu começo a suar, eu começo a ter dificuldade de respirar, né? Porque aí vem pros sintomas físicos. Eu não quero sentir aquilo porque aquilo é muito chato, aquilo me dói, literalmente. E aí eu quero prazer instantâneo. Qual que é o prazer instantâneo? Comer. E aí a gente come, né? E entra no ciclo vicioso, porque eu como, sinto culpa, e aí fico triste e começo de novo. Penso de novo e vem a ansiedade de novo, enfim. Eu preciso de sair disso, tá? A gente precisa de sair desse quadro. Primeiro que a primeira coisa que tem que entrar na cabecinha de vocês é o seguinte: comer não vai resolver a ansiedade. Não vai resolver o problema. Vai te dar uma dose falsa de prazer, momentânea. Então, assim, vai te dar aqueles 30 segundinhos, assim, de prazer. Por exemplo, quando você come um chocolate, o chocolate derrete na boca com 30 segundos, né? Então, você tem aqueles 30 segundinhos ali de prazer. Na hora que você acabou de engolir, além de você ainda estar ansiosa, vem a culpa de ter comido e ter furado a dieta, tá? Então, a gente precisa de administrar isso. Por exemplo, quando a gente ficou muito em casa por causa da pandemia, e aí mesmo, por exemplo, mulheres ou homens também, né, que ficam em casa, ou que trabalham em casa, ou que dedicam a vida para a família, né, não tem um emprego externo, o emprego seria cuidar da casa e da família, enfim. Quando a gente tá muito tempo em casa, que a gente fica muito ocioso, é normal eu querer a comida como companhia, é normal eu querer a comida como, sabe? E às vezes a gente fala assim, não, eu tô comendo porque eu tô ansiosa. Muitas vezes não é, muitas vezes você tá comendo não é porque você tá ansiosa, é porque você está ociosa, porque você tá à toa. Quando a gente fica em casa à toa, cabeça vazia é oficina do diabo e da comida, né? A gente só vai pensar ou em besteira, ou em pensamento negativo, ou em comer. Então, o real problema ali não é a ansiedade. É a falta de rotina, é a falta de ocupação, é a falta de companhia. Por exemplo, se você é muito ansiosa por causa do seu relacionamento e isso tá te impedindo na sua dieta, a gente precisa resolver a raiz do problema. A raiz do problema não é a ansiedade, é o que tá te causando a ansiedade, que é o seu relacionamento, que é o seu marido, que é a sua companheira, ou que é um relacionamento abusivo. Então vocês entenderam? Eu fico ansiosa demais porque meu filho me dá muito trabalho. A raiz do problema é o comportamento do filho. Não é o problema que você não consegue fazer dieta. Enquanto você não resolver aquilo, você realmente não vai conseguir fazer a dieta. Vocês entendem? Então, a primeira reflexão que vocês têm que fazer é o seguinte: não é a ansiedade que te impede de emagrecer. Não é ela em si. A ansiedade não engorda. Isso tem que ser muito claro. Você pode se sentir ansioso o dia inteiro e nem por isso você vai ganhar peso. O que faz com que você ganhe peso é que você sente qualquer nível de ansiedade e por causa disso você você usa a comida, né, como muleta e como fonte de prazer para resolver aquilo que você está sentindo naquele momento, tá? Então, assim, sentir ansiedade por si só não engorda ninguém. A ansiedade não vai atrapalhar o seu metabolismo. A ansiedade não faz com que você ganhe gordura ou deixe de queimar gordura. Não é isso. O que faz é ser comida, tá? Então,
se você conseguir driblar o impulso de comer, você resolveu o problema. Às vezes, tem pessoas, gente, que são mais ansiosas por natureza. Por exemplo, eu sou muito tranquila, eu não sou ansiosa. Eu, Maíra, não sou ansiosa. O Léo é mais ansioso do que eu. Ele é ansioso no sentido assim, ele preocupa. Se amanhã ele tem que ir em tal lugar, ele começa a pensar hoje já. Lucas, meu filho, então, é o rei da ansiedade, né? Uma vez por ser criança, mas também porque puxou um pouco da personalidade do pai. Então, assim, se toda vez que você ficar ansioso por alguma coisa que vai acontecer, você comer, você não vai conseguir emagrecer nunca. Você não vai se livrar do quadro de obesidade nunca, tá? Então, muitas vezes a gente vai conseguir resolver um pouco a questão da ansiedade. Se for uma ansiedade diagnosticada, aí precisa, por exemplo, de uma ajuda psiquiátrica. Vai precisar de uma ajuda de medicamento, tá? Agora, a maioria das vezes, eu consigo controlar os meus impulsos e conviver com a ansiedade. E é isso que eu queria ensinar para vocês. A gente vai conviver com a ansiedade, desde que ela seja uma ansiedade, né, de leve a moderada no máximo, que não atrapalhe as suas funções do dia a dia, né? Que não te impeçam de sair de casa, que não te impeçam de trabalhar, uma série de coisas. E isso, a gente vai aprender a lidar com isso na dieta, tá? Então, a gente separou aqui pra vocês umas dicas, né? Que eu queria trazer pra vocês, que são dicas pra gente controlar a ansiedade mesmo. Porque curar a ansiedade vai ser mais complicado. Vocês entendem? Então, assim, a partir de hoje, você não é mais ansiosa. Toma isso aqui que você não vai ficar ansiosa nunca mais. Não. Até quem toma medicamento não vai conseguir isso, tá? A pessoa consegue ter um pouco mais de controle. Ela consegue ficar um pouco mais tranquila com a cabeça, com os pensamentos. Ela consegue... Alguns medicamentos aumentam a sensação de bem-estar. Aumentam o tempo que a serotonina fica disponível no sistema nervoso central, tá? Mas assim, tome isso aqui que você nunca mais vai dar taquicardia de pensar em alguma coisa que vai acontecer daqui a uma semana. Não, isso não existe, tá bom? Igual compulsão alimentar, que também não tem cura, tem controle, tem tratamento, tá? Então, a primeira dica pra gente controlar a ansiedade, gente, é tentar viver o agora, tá? Então, se eu falo muito isso com os pacientes no sentido da dieta, porque a gente tem mania de já começar a semana pensando no que vai comer no fim de semana, por exemplo, tá? Então, por exemplo, hoje é segunda-feira brava, Dia Internacional da Dieta, só que sábado, você tá fazendo dieta, beleza, só que sábado você tem um casamento pra você ir, ok? Você não tem que ficar pensando o que você vai comer sábado não, gente, vive hoje, vive o agora. Hoje eu vou fazer minha dieta terça, eu vou fazer minha dieta quarta, quinta, sexta, sábado, até a hora da festa. Lá eu resolvo o que eu vou fazer. Lá eu vou pensar nisso, tá? Agora, não fiquem sofrendo antes da hora. Se você vai viajar daqui a 30 dias, para de pensar hoje. Às vezes a gente pensa tanto no que vai acontecer e esquece de viver o agora. Tem gente, por exemplo, que é mãe, que é pai, que fica tão preocupado com o filho. O que ele vai ser quando ele crescer, qual a profissão que ele vai tomar, qual a escola que ele vai, né? Tudo. E perde os primeiros passos, e perde a primeira palavra, e perde o dentinho, e perde as etapas. A gente perde etapas da vida de uma pessoa se a gente ficar ansioso por o que ainda está por vir, tá? Então, viva o agora. Isso é fundamental, tanto na sua dieta quanto no seu dia a dia. Isso é muito, muito, muito importante para você conseguir controlar essa ansiedade aí. Segunda, gente, bem específico para dieta mesmo, tá? Como controlar a ansiedade na hora da dieta. Assistir vídeos inspiradores. Por exemplo, vídeos de pessoas que já conseguiram emagrecer. Isso vai fazer com que você não fique ansiosa e que você se inspire em pessoas que já chegaram lá. Então, por exemplo, quando você vê algo negativo, quando você fica vendo notícia ruim, né? Assim, ultimamente a gente tem tido muitas notícias ruins, né? Então, quando a gente fica muito preso nisso, a gente entra num loop de tristeza, de chateação, aí a ansiedade vem, eu fico achando que as coisas vão acontecer aqui também, sabe?
Quando a gente vê vídeos inspiradores, vídeos de pessoas que conseguiram emagrecer, vídeos de pessoas que mudaram de vida, vídeos de pessoas que não tinham emprego e hoje conseguem comprar um carro, conseguem comprar uma casa, que melhoraram de vida, isso é inspiração pra gente. Então assista estes vídeos, não fica assistindo coisa ruim, coisa negativa não, porque a gente já tem tanta coisa negativa no mundo, não fica procurando, tá? Eu falava muito isso com os pacientes quando a gente estava no auge da pandemia, do Covid. Eu falei assim, gente, olha, eu não assisto mais, não tô assistindo jornal. Uma vez por dia eu dava uma geral em todas as notícias. Então, pegava um site confiável ou um canal de televisão confiável, assistia o boletim, via como que estavam as coisas e vida que segue, tá? Agora, você ficar mais não sei quantos números de mortes, mais não sei o que, igual esse negócio da Ucrânia, que tá agora com a guerra, né? Claro que a gente fica impactada, é claro que a gente fica sensibilizado, é claro que dói e que a gente tem essa preocupação, mas já tá acontecendo. O que você, aqui no Brasil, pode fazer hoje? A única coisa que a gente pode fazer é tentar ser um cidadão melhor, tentar pensar no que pode fazer para ajudar o outro. Mas eu ficar vendo a situação de lá, se isso me abala muito, não fiquem assistindo. Tentem assistir coisas mais inspiradoras e coisas mais motivacionais, tá bom? Outra coisa, respire. Né? Eu agora na gestação, agora não, né? A gestação toda eu fiz pilates. E eu sou muito acelerada, assim, nas minhas coisas, em resolver as coisas. O meu dia parece que tem 70 horas. E, por exemplo, a atividade física pra mim, eu tava praticando Muay Thai, que é uma atividade de alto impacto, de alto gasto, né? Energético, calórico, enfim. E com a gestação eu tive que fazer o quê? Pilates. O Pilates é exatamente o oposto de uma luta, de uma arte marcial. Mas é interessante tanto quanto, e pra mim nesse momento é muito mais importante do que o Muay Thai, né? E mais seguro também. Então no Pilates, uma das coisas que a gente mais aprende a fazer é preocupar com a respiração. E aí você começa a entender que você não respira direito. Que a gente passa o dia inteiro sem preocupar e dando aquelas respirações curtinhas, sabe? Que a gente não sabe nem o movimento do diafragma quando a gente precisa de respirar. Tá? E o que acontece? Muitas vezes, dores de cabeça, dores leves, né? Claro que não me enxaqueca, isso não vai resolver. Mas às vezes, dores leves de cabeça a gente consegue melhorar fazendo, ó, respirações, com massagens, bebendo uma aguinha, com tranquilidade. Gente, às vezes você consegue resolver um impulso de compulsão alimentar simplesmente com uma respiração e um copo de água. Tô falando sério. Às vezes você chega em casa do trabalho querendo comer até o azulejo da cozinha, e se você for direto pra cozinha, você vai fazer isso. Se você chegar do trabalho e ir direto na cozinha com aquela ansiedade de comer, com aquele cansaço, com aquele nervosismo do dia todo, você vai furar a dieta. Se você chegar em casa, ai, graças a Deus, mais um dia, completei mais um dia de trabalho, vou tomar uma água geladinha e some da cozinha, vai tomar um banho, coloca uma roupa limpa, calma, respira, bebe água e depois você faz sua refeição, dá tudo certo. Você consegue fazer a sua dieta. Então, você também precisa de resolver os impulsos que a sua ansiedade vai trazer, tá? Então, calma, respira. Tem alguns exercícios de respiração, né? Por exemplo, fazer 10 respirações profundas. Tem aquela respiração da abelha rainha, que parece que é balela, né? Que é zoeira, mas que é super importante. Que a gente inspira muito e solta fazendo aquele barulho como se fosse da abelha, sabe? Assim, que a gente vê nos filmes de... né, os filmes de comédia, o povo fazendo assim, mas nossa, é super interessante de praticar. A gente precisa muitas vezes desses momentos de calma, de relaxamento, isso faz toda a diferença na dieta, tá? Então, respira, que vai ajudar muito. Outra coisa, conviva com pessoas de bem. Gente, infelizmente a gente convive com vários tipos de pessoa e tem muita gente que é negativa por si só.
Tem gente que é tão negativa que assim, você passa perto da pessoa, você entra no mesmo ambiente que a pessoa e já sente mal, sabe? Eu não sei se vocês conseguem perceber esse tipo de coisa, entendeu? Mas eu percebo nitidamente, assim, eu sei que tem pessoas que claramente são positivas, são leves, que você conversa com a pessoa 5 minutos e você fala assim, nossa, que coisa boa de conversar com essa pessoa. E tem gente que é ao contrário, tem gente que você conversa com uma carga negativa, né? Não conviva com essas pessoas. Ah, Maíra, mas é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, é minha cunhada, é minha prima. Gente, mesmo sendo família, tá? Mesmo sendo família, às vezes a gente tem que filtrar. Principalmente se você tá de dieta, porque quando a gente tá de dieta, as coisas impactam a gente muito mais. Porque você já tá fazendo uma restrição de carboidrato, né? Claro que a gente não tira, mas, por exemplo, a restrição do açúcar já te causa uma irritabilidade maior. Às vezes uma falta de equilíbrio, que você estava acostumado com a modular o seu humor tendo doce ali, né? E aí você vai ter que modular ele sozinho. Então se afasta de pessoas que não fazem bem pra você. Graças a Deus, na vida adulta, a gente tem essa possibilidade. Você pode escolher com quem você convive. Ah, Maíra, mas é no meu trabalho. Mas você não tem que conviver com a pessoa do trabalho pra fora. Você não tem que ficar agarrada na pessoa o dia inteiro. Você não tem que conversar com ela o dia inteiro, se ela é negativa. Você só tem que aturar. Vocês entendem? Então, assim, aprendam a selecionar as pessoas que você convive. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, quando você faz alguma coisa... quando você foi em algum lugar, colocou uma foto, por exemplo, de uma viagem, que é de um momento feliz. A pessoa é super sua amiga, tá? Assim, né? Entre aspas, a pessoa é sua amiga. A pessoa não é capaz de ficar feliz, por exemplo, com a sua viagem, com o seu momento de alegria. Tá na hora de você repensar se essa pessoa realmente é sua amiga. Por quê? O amigo de verdade, ele não vai ficar perto de você quando você tá triste. Ele tem que suportar a sua alegria também. E a maioria das pessoas não suportam a alegria alheia. E isso são pessoas negativas. Você não tem que conviver. Entende? Então, assim, pessoas negativas agravam o seu quadro de ansiedade. Conviva com pessoas do bem, pessoas positivas. Seja otimista. A pessoa que ela é ansiosa, ela sempre imagina o pior cenário. Sempre. De todas as situações. Ela só vai imaginar o pior cenário. Então, por exemplo, seu marido foi trabalhar no ônibus e você tá preocupada. Isso, independente de ansiedade ou não, a gente pode ficar preocupado com alguém numa estrada. Isso é normal, tá? Agora, o ansioso, ele enxerga o pior cenário de todos. O pessimista ansioso. Então ele vai pensar, meu Deus, o ônibus vai tombar, o pneu vai furar, alguém vai assaltar o carro, ele vai passar mal. É só as piores coisas. A pessoa que é otimista, ela vai pensar, olha... estrada realmente é uma coisa que tem que ter um pouco mais de atenção. Então, olha, dirige, né? Fica atento aí, dirige direitinho. Quando você chegar, você me liga, vai dar tudo certo. A pessoa otimista pensa assim. A pessimista só vê o pior cenário. Aquela pessoa que assim, tudo que você fala, ela já fala logo no negativo, sabe? Assim, a pessoa mega pessimista, né? Aquela questão do copo de água, né? Vocês já viram? O otimista, quando o copo tá pela metade, um copo cheio até a metade, o otimista vai falar assim, nossa, só falta metade para encher o copo tá quase cheio. O pessimista fala, nossa, só isso, o copo tá bem vazio, né? Então, assim, é duas formas de ver a mesma situação, tá? Então, vejam a situação pelo lado do otimista. Isso vai ser bom para vocês, para a dieta de vocês e para o controle da ansiedade, tá? É fundamental a gente tentar ser otimista. Outra coisa, pare de tentar controlar tudo. Gente, a gente não controla nem o dia da gente. Assim, nem os 15 minutos depois que a gente controla. Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu hoje, tá? Comigo. Hoje. Fui por Ouro Preto hoje, porque amanhã volta às aulas da UFOP, eu precisava de resolver umas coisas, né? E fui pro Ouro Preto e tal, decidi Ouro Preto, fiz um ultrassom, né? Léo encontrou comigo, a gente fez ultrassom, viu como é que Samuel tá, tudo beleza, tudo certinho.
Ele foi para um caminho, eu fui para o outro, que a gente estava em 2 carros. Gente, na hora que eu estava no meu caminho, meu carro desligou. Simplesmente desligou. Assim, ó, puf, desligou. Falei assim, gente, o que é isso? O carro fez revisão tem pouco tempo, tá tudo em dia. O que tá acontecendo? Aí eu falei, pronto, bateria. Bateria não era. Porque ele tava virando, ele tava acendendo tudo, mas ele não pegava. E aí, assim, graças a Deus, tudo deu certo. Assim, eu tive pessoas que me ajudaram lá na hora. Mas, enfim, eu tava indo pra casa, eu tive que terminar o dia chamando reboque pra pegar meu carro tá lá na oficina. A gente planeja as coisas e Deus ri, porque a gente não tem controle sobre as coisas. São coisas que fogem ao nosso controle. Quem é ansioso quer controlar coisas que são incontroláveis. Não tem como você controlar certas situações, né? Não tem como a gente controlar o dia a dia dos filhos. A gente pode educar, direcionar, mas filhos são pessoas individuais, que têm pensamentos individuais, e eles vão crescendo, vão ficando cada vez mais individuais, vai tendo cada vez mais, aflora cada vez mais a personalidade deles, e você precisa de entender isso. O seu marido é uma pessoa individual, ele não vai pensar igual a você, ele não vai fazer tudo que você quer, assim como você também não faz o que ele quer. Então para de tentar controlar as coisas. Controla aquilo que você pode. O que a gente pode controlar? O que eu como eu posso controlar. E isso ninguém quer controlar, né? Isso você quer deixar descontrolar. Mas o que você come, o que você põe pra dentro do seu corpo, é uma das coisas que você consegue completamente controlar. Só que esse controle a gente não quer fazer. Vocês entendem? Então, assim, para de tentar controlar a vida do outro, para de tentar controlar a sua rotina daqui a 40 dias e controle aquilo que você vai comer na próxima refeição. Isso já vai ser, assim, meio caminho andado para você controlar a sua ansiedade, tá? Outra coisa, evite assistir, ouvir, ler coisas negativas e pessoas negativas também, já falei, né? Quando eu falei do otimismo, de pessoas do bem, a gente precisa de evitar quem é do outro lado. Eu preciso de evitar ficar vendo só coisa negativa, coisa que não vai melhorar, sabe assim, aquelas coisas que indignam tanto a gente e que não tem nada que você possa fazer. Não adianta eu ficar perdendo energia com isso. Eu tenho que perder energia com aquilo que eu posso mudar, né? Sabedoria de aceitar aquilo que eu não consigo mudar e força para mudar aquilo que está ao meu alcance, tá bom? Então evita essa parte aí. 8ª, os chazinhos calmantes, tá? E aí na parte bem nutricional mesmo, a gente tem toda uma linha de chás que são ansiolíticos, que são calmantes, né? O chá de hibisco, por exemplo, ajuda muito a controlar a ansiedade, tira aquela vontade de comer o doce. Os chazinhos calmantes, como por exemplo, melissa, cidreira, camomila, valeriana, erva doce, são chazinhos que vão ajudar a acalmar, que vão melhorar a qualidade do sono, tá? Adianta, eu tô ansiosa, tô nervosa, vou tomar 1 litro de chá agora. Não, não é remédio, gente, né? Não é igual uma fluoxetina, por exemplo. Só que se você fizer o uso diário, né? O uso ali dos chás direitinho, tomando bonitinho, você vai conseguir melhorar a sua qualidade de sono. Se você dorme melhor, você já fica menos ansioso no dia seguinte, tá? Então, os chazinhos calmantes ajudam muito. Só que fitoterapia é uso contínuo. Não é igual uma dipirona que eu tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo, tá? Eu preciso de ir tomando a longo prazo para conseguir colher os benefícios, tá bom? Outra coisa também da parte nutricional é o leite morno, tá? E a banana aquecida com canela. Tanto o leite morninho como a banana aquecida, quando a gente consome esses alimentos, eles têm muito triptofano. Triptofano é uma substância precursora da serotonina. Então, aumenta a minha produção e disponibilidade de serotonina. Então, eu fico com mais... assim, eu fico mais alegre, eu tenho mais sensação de prazer nesses momentos, tá? Então, por exemplo, até pacientes que têm depressão, sempre é indicado o consumo diário de banana, né? E banana é uma fruta tão assim, tão simples da gente consumir e às vezes a gente não dá tanta importância, tá? Tânia tá perguntando sobre os chás atingirem os rins. Não. O que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí instalou-se essa preocupação dos chás por causa, né,
desses últimos eventos que aconteceram. Teve o evento da mulher que faleceu, né, com aquele chá de 50 ervas malucas, e teve a Paulinha Abelha também, que tinha substâncias no organismo, e aí a gente fica um pouco preocupado. O que acontece? A recomendação é que vocês não usem esses chás malucos, por exemplo, de não sei quantas mil ervas, cápsula, que aí a quantidade de chá é muito grande, a quantidade, a porcentagem de substância, né, é muito grande, tá? E aí não é interessante. Mas, por exemplo, você fazer um chá de camomila fresquinha, erva, tá? A florzinha, né? Você fazer um chá de cidreira, um chá de erva doce e tomar, pode ficar despreocupada. Eu, como gestante, posso tomar. O que vai valer é a quantidade. Se eu tomar 5 litros de chá por dia, vai me dar algum problema, tá? Então, o que a gente indica para os pacientes? No mínimo, a mesma quantidade de chá que você tomar, você tem que consumir de água. Então, por exemplo, tem pacientes que gostam de tomar 1 litro de chá por dia, tá? Até 1 litro de chá por dia pode tomar, mais do que isso é exagero, não tem função nenhuma. Então, se você tomar até 1 litro de chá por dia, você tem que obrigatoriamente tomar no mínimo 1 litro de água. De preferência, qual que é o cenário ideal, né? Eu tomar 2 litros de água, 1 litro de chá. Eu não posso deixar de tomar água para tomar chá, porque aí eu posso causar uma disfunção renal, uma sobrecarga renal, porque a filtragem renal de chá é diferente da filtragem renal de água, entende? Então esses cuidados a gente tem que ter, e principalmente não tomar nada que você não tenha conhecimento da procedência. Então tá escrito lá, chá de não sei quantas ervas, sai fora, gente, sai fora, você não sabe nem o que tá ali dentro, tá? Você não sabe nem o que moeu ali junto, entendeu? Às vezes até bicho moe junto, porque esses negócios muito natural fica muito bicho. Eu já vi pedaço de tijolo, eu já vi pedaço de madeira. Então, assim, tenham cuidado, tenham muito cuidado com esses negócios, assim, mesmo aqueles comprados em farmácia, tá? Industrializados eu não gosto, não. Então, assim, você quer fazer um chazinho? Faça aquele chazinho da vovó, sabe? Aquele que você vai lá, pega folhinha, ervinha, pronto, fez, pronto. Não tem problema nenhum. Todo chá tem a propriedade de ser diurético, então vai ajudar na questão de retenção de líquido, na retenção de inchaço, vai melhorar a diurese, então é super positivo. Desde que a gente use com cautela, com indicação, é sem preocupação nenhuma. Existem outros chás que não são os calmantes, que aí a gente tem que ter mais cautela, por exemplo, para pacientes hipertensos, para pacientes, né, que tem alguma disfunção, pacientes que já têm disfunção renal, então assim, aí tem que tomar cuidado. Agora, se você é uma pessoa saudável, tomar chazinho calmante, pode ficar assim, despreocupado, tá? Outra coisa, gente, bananinha com canela e o leite, né, falei pra vocês. E por último, gente, dormir bem. Que isso, Maíra? Dormir bem tem a ver com ansiedade? Sim, tem tudo a ver com ansiedade, tudo. Na verdade, uma boa noite de sono, ela impacta todos os aspectos da nossa vida, tá? Então você rende melhor no seu trabalho, você vai conseguir estudar melhor, você vai conseguir raciocinar melhor, você vai fazer a sua dieta melhor, você vai conseguir ter controle da sua vida, tudo se você dormir bem. Nossa, Maíra, o sono é capaz disso tudo? Isso é conversa de nutricionista, né? Não, gente, é verdade, tá? E aí muitas vezes você dorme mal, o que acontece? Você dorme mal, acorda irritado no outro dia, e aí tem aquela série de pensamentos, né, acelerados, começa a ficar ansioso, e aí o seu dia não rende, você culpa a dieta. Você fala assim, essa porcaria dessa dieta, que eu não como nada nessa dieta, por isso que eu tô ficando, que meu dia não rende. Na verdade, seu dia não tá rendendo porque você não dormiu, tá? Então, ter uma boa noite de sono, uma noite de sono tranquila, né, dormir bem, conseguir ali ter pelo menos, gente, assim, o mínimo do mínimo, 6, 7 horas, tá? Mas assim, preferencialmente 7 a 8 horas de sono. A gente precisa desse tempo, tá? Maíra, eu já acostumei, eu durmo só 5 horas e pra mim é tranquilo. Você acha que você acostumou, você quer enganar seu corpo que você acostumou, mas não acostumou, tá? O sono é primordial e fundamental pro bom funcionamento do seu corpo, até pra queima de gordura influencia, tá? Então tenham muita atenção nisso aí. Aprendam, gente, a controlar esses impulsos, tá? E eu quero pedir pra vocês uma tarefinha final,
E aí impacta diretamente em quem quer emagrecer, tá? Todo mundo que quer emagrecer, que deseja perder peso, todos vocês aí que estão insatisfeitos, né, com excesso de peso, com sobrepeso, com obesidade e que culpam a ansiedade por estarem acima do peso, toda vez que a gente for falar a palavra ansiedade, eu vou tentar interpretar a situação, tá? Antes de falar assim, eu vou comer porque eu tô ansiosa. Não. Você vai tentar controlar o seu impulso. Vai sair do lugar, vai tomar um copo de água, vai respirar fundo, vai sair de casa. Em casos extremos, às vezes a gente precisa sair de casa mesmo, sair do ambiente, né? Tomou um banho, não resolveu, continua com aquele negócio, sai de casa, tá? Mas não comam e justifiquem que é ansiedade depois, ok? A gente vai tentar fazer isso. E aí vocês podem anotar quantos episódios aconteceram de quadros de ansiedade na semana. Pode ser que vão haver episódios que vocês realmente não vão ter o controle. Acontece. Tem dia que a gente tá mais controlado, tem dia que não. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu consigo dar a volta por cima, tem dia que não e tá tudo bem, vida que segue. É um dia de cada vez, tentando ser melhor a cada dia, tá? Mas até pra gente conseguir ter esse controle pra saber se é uma ansiedade que eu consigo resolver por mim mesma ou se é uma ansiedade que eu preciso de ajuda pra resolver, eu preciso de ter esse controle. Eu preciso de perceber essas coisas. E não só ficar falando, eu sou muito ansiosa, por isso que eu como, tá? Então a gente vai aprender a olhar um pouquinho pra dentro, olhar pra si, entender o que a gente tá passando. É só assim que a gente resolve. A gente só resolve alguma coisa entendendo o problema. Conheça o seu inimigo mais do que a ti mesmo, né? Que aí a gente consegue tentar ter controle sobre aí. E sim, é possível vencer a ansiedade, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Na quinta-feira a gente volta, tá? Às 20 horas de novo. E na quinta-feira a gente vai conversar sobre o efeito sanfona no processo de emagrecimento, aquele engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Inclusive, vocês podem preparar perguntinhas, tá? Pra gente responder aqui na live. Hoje a gente conversou sobre ansiedade e na quinta-feira a gente vai conversar sobre o efeito sanfona, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse horário tá bom, né? Eu acho que tá ficando bem tranquilo esse horário pra vocês. A gente tá conseguindo uma audiência muito boa aqui, a participação de vocês. Então a gente volta na quinta às 8 horas. Até lá, foco na dieta, né? Desejamos 1 quilo a menos pra todo mundo aí essa semana. E quinta-feira eu espero todos vocês, tá bom? Um grande beijo, boa semana e até mais. Tchau, pessoal!